Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bom com você? Eu sou a professora Denise Tontiusi, sou professora de Economia aqui no IFRO e vou estar contigo na disciplina de Economia do Setor Público. Nessa aula de hoje eu vim me apresentar. Vamos falar um pouquinho do meu currículo? Eu vou fazer aqui a minha apresentação como docente. Esse é o meu nome, Denise Tontiusi. Sou formada em Economia pela Universidade Federal do Paraná. Tenho especialização em Didática do Ensino Superior e sou mestre em Administração. Atuei como economista do Hospital Regional de Cacoal, na CESAL, entre 2010 e 2011. Fui professora de Economia numa faculdade no estado, entre 2011 e 2012. Fui analista em Economia no Ministério Público do Estado de Rondônia, entre 2012 e 2014. E sou professora de Economia do IFRO desde 2014. Nessa disciplina, nós vamos trabalhar um pouco sobre alguns conceitos que são fundamentais para a economia. Vamos começar então com os conceitos de economia e vamos passar para uma análise mais histórica do pensamento econômico. Essa parte da evolução do pensamento econômico vai trazer para a gente uma abordagem teórica e uma compreensão de como a economia se posiciona em relação a outras ciências sociais. Vamos falar um pouco de como medir a atividade econômica, vamos fazer alguma introdução à teoria monetária e vamos falar também do sistema financeiro nacional, além de algumas noções de comércio internacional, do desenvolvimento econômico e das funções do setor público. Nessa disciplina, a gente vai ter o objetivo geral de compreender alguns aspectos fundamentais da economia e sua aplicabilidade no setor público. E a nossa disciplina é uma disciplina mais longa, uma disciplina de 80 horas. Ela está dividida em 6 unidades temáticas. Essas unidades temáticas são as seguintes. Na primeira, nós vamos ver os conceitos fundamentais de economia. O que estuda economia? Quais são os primeiros objetivos do estudo da economia? Qual que é a importância de compreender a economia? Aqui é bem importante para você posicionar como que essa matéria vai te ajudar a compreender o mundo. Alguma lógica primordial surge nessa primeira unidade. Espero já cativar a sua atenção e seu interesse pela disciplina. Em seguida, já na unidade 2, nós vamos tratar da evolução do pensamento econômico. Nessa abordagem da evolução do pensamento, nós vamos trazer alguns aspectos mais históricos. Vamos trazer assim os primeiros economistas da era mais moderna. O que eles trouxeram de contribuição, o que é usado até hoje. E aí vamos postular as principais escolas econômicas. Esse é um dos meus assuntos preferidos. Eu comecei a dar aula de economia por essa disciplina, evolução do pensamento econômico, história do pensamento econômico. Acho esse assunto muito relevante para entender a economia. Você compreende de onde vêm as teorias, onde elas foram formadas, quais as diversas teorias que existem funcionando ao mesmo tempo, tendo relevância no mundo ao mesmo tempo, e como isso se traduz na nossa vida contemporânea. Alguns desses consensos para discutir teoria geram políticas públicas que chegam nas nossas vidas, que influenciam o FMI, que influenciam políticas nacionais, algumas leis brasileiras. Nós vamos falar da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi incentivada, foi criada sob a luz de um consenso de Washington, dentro da teoria neoclássica. Tudo isso vai ser discutido aí na unidade 2. Super interessante, super relevante para entender o setor público. Já na unidade 3, a gente começa um conteúdo mais teórico realmente, para você ver as teorias de economia de verdade. Primeira unidade eu chamei de como as pessoas tomam decisões. Nós vamos entender 4 princípios da economia que tratam a respeito de como é formada a mentalidade das pessoas dentro do mundo de decisões econômicas. Vamos entender um pouquinho como funciona a tomada de decisões numa análise de custo e benefícios. É muito empolgante compreender isso e uma vez que você discuta sobre isso com seus colegas, com seus amigos, isso começa a modificar a sua vida e a sua forma de trabalhar a sua racionalidade e sua forma de compreender como você toma suas decisões. Essa unidade é uma unidade que eu recomendo para todo mundo, para você realmente trazer mais
luz para suas escolhas. É muito importante compreender ela com a leitura da unidade do roteiro, com a participação aqui dos nossos slides na nossa aula. Para a unidade 4, nós vamos abordar como as pessoas interagem na economia. Vamos falar de algumas questões fundamentais da interação econômica. Interação entre empresas e pessoas, pessoas e empresas, e como existe uma relação funcional pelo comércio internacional. Essa é muito importante para entender o funcionamento dos mercados, essa unidade é importante para entender regulação e vai começar a dar uma noção mais macro da economia, no sentido mais global da economia. Ajuda muito a gente a compreender as forças de interesses que regem a economia. Seguindo, na unidade 5, nós vamos falar como a economia funciona. E aqui eu tento dar uma ênfase no papel do setor público para fazer a economia funcionar. Alguns princípios, como o governo afeta a economia, como a gente vê na prática algumas relações que existem empíricas entre alguns conceitos que a gente vai ter abordado antes. Por último, na unidade 6, nós vamos falar um pouquinho do papel do setor público na economia. Eu trouxe essa unidade mais com abordagem conjuntural, com alguns dados mais contemporâneos, o orçamento público, a arrecadação pública, o gasto público, como o setor público realmente influencia a atividade econômica, qual a relevância dos principais programas e setores, e a gente vai discutir um pouquinho sobre economia realmente para o setor público. Falando um pouquinho da parte burocrática, administrativa da nossa disciplina, vamos falar como que ela vai correr? Essa disciplina, ela é uma disciplina de 80 horas, como eu falei, é uma disciplina mais longa, né? Economia do setor público, 80 horas. Ela vai acontecer entre os dias 6 de maio a 18 de junho. Então, tá aqui o período que ela ocorre. Nesse período nós vamos ter 2 atividades, depois de encerrada a última data, né, do dia 18, começa a contar o período das avaliações. Nós vamos ter entre o dia 21 e 23 de junho a avaliação regular, e caso você não consiga realizar essa avaliação, você vai ter a oportunidade da segunda chamada entre o dia 28 e o dia 30 de junho. O exame, para quem não alcançar a média, acontece também uma semana depois, entre o dia 5 de julho e o dia 7 de julho. Nós temos 2 atividades de percurso, isso aí é mais tranquilo, né? Apesar da disciplina estar mais longa, a gente não tem uma quantidade muito pesada de atividades de percurso. A primeira atividade vai ser um fórum, e já está aí, né? O fórum começa valendo do dia 10 de maio até o dia 20 de maio. Atenção para a participação. Sua participação nesse fórum é muito importante, porque você começa a revelar a sua opinião, a sua personalidade, a sua compreensão e a sua experiência de vida para a nossa disciplina. E isso é enriquecedor para todos, porque a nossa disciplina não vai ser construída apenas de conteúdos técnicos, mas também da sua participação conosco, interagindo, como que esses conteúdos são relevantes para a sua vida. Eu preparei um texto e umas perguntas de partida para você buscar resolver com a sua participação no fórum. Espero que você se divirta com isso e aprenda um pouco mais sobre a nossa disciplina. Por fim, a segunda atividade de percurso é uma tarefa. Essa tarefa tem que ser realizada entre o dia 24 de maio e o dia 10 de junho. Ao longo da nossa disciplina, nós vamos trabalhar 10 princípios de economia que foram organizados pelo professor Mankiw, professor Gregory Mankiw. Para essa tarefa, pedi para vocês fazerem um mapa conceitual, trazendo os conceitos desses 10 princípios. É uma forma de trabalhar um tipo de resumo, onde você vai conseguir sintetizar as principais ideias trabalhadas dentro do nosso conteúdo e você vai apresentar ela de uma forma que seja útil para você. Você traga os conteúdos resumidos, mas também com conceitos úteis para você revisar depois no futuro. E você vai poder também compartilhar esse mapa conceitual. Pode ser por foto, pode ser por imagem, pode salvar, por exemplo, um arquivo de texto. Eu estou apresentando também um vídeo junto com essa tarefa que vai te ensinar a fazer esse mapa conceitual e vai te propor algumas ideias de como você pode apresentar, tá bom? Tudo isso está disponível no seu ambiente virtual, onde você vai compreender melhor sobre o funcionamento da nossa disciplina. E para essa aula de apresentação é isso que eu tenho para falar para vocês. Desejo sucesso, seja bem-vindo, comece aí com o pé direito essa nossa disciplina.
Educação à distância, mudando realidades.